Juliana, eu queria que você conversasse com a gente. Primeiro, quero te agradecer pela tua presença aqui com a gente. Você é a primeira mulher que eu entrevisto sobre o teu papel, como você tem se colocado no audiovisual, no cinema. E, antes de tudo, além de te agradecer por você estar aqui, também quero te agradecer por esse filme, que eu Prefiro Não Ser Identificado. Que ele é de uma importância imensa, imensurável, não só por tudo que a gente tem vivido no Brasil e no mundo, mas também pelo que ele está falando, pela luta que ele está colocando, mais do que travando. Na verdade, ele está expondo uma luta muito grande, muito importante e ferrenha, que a gente tem que falar diariamente dessa luta. Por que não levou presa? Por que não revistou? Por que viu que não estava com nada? Por que não liberou? Por que atirou primeiro para depois saber quem é? Que é a luta das mães que perdem seus filhos para a violência e para o Estado. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome e também contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Como que você chegou no cinema? Por que o cinema? Por que o audiovisual? E depois contar um pouquinho também de como veio essa ideia, como você concebeu esse filme. Muito obrigada também, Dai, pelo convite. É uma honra, ainda está sendo a primeira nesse projeto. Espero que flua super de forma muito especial, com trocas muito especiais. Eu me chamo Juliana Muniz. Meu caminho com relação ao cinema começou assistindo, né? Vendo muito filme e entendendo o cinema na minha vida como um lugar onde eu acessava histórias. Assim. O meu encantamento com a possibilidade da gente conhecer e se aproximar de histórias e sempre me afetou muito. E aí essa palavra ela foi se aproximando de mim aos poucos, né? Até eu perceber que o afeto era uma coisa muito importante, que ia caminhar muito do meu lado, assim, no cinema. Eu fiz comunicação social na habilitação de rádio e TV, lá na UFRJ, no Rio. E aí eu tive a ideia do Prefiro Não Ser Identificada, desse projeto, ainda na faculdade, mas eu entendi que não ia ser ali que eu ia começar a fazer esse projeto. Mas, enfim, eu acabei me ligando para além do cinema, né? Eu estudei em Cuba durante 2 meses, me formei colorista lá, que é uma função de pós-produção, né? Eu cuido de finalização. Esse foi o lugar onde eu me encontrei profissionalmente para a vida do dia a dia, né? Como trabalho autônomo, assim, uma maneira de sobreviver dentro do meio do cinema. Depois que eu voltei de Cuba, eu me formei. Meu trabalho final teve a ver muito com relação à memória. Eu trabalhei imagens que eu captei e vivenciei lá em Cuba, e trabalhei muito a questão da memória, da nostalgia, e todos esses universos já estavam, né, o afeto, a memória, a história, né, a contação de histórias, enfim, as nossas narrativas, e ao mesmo tempo também me engajando e me politizando, enfim, entrando num lugar de me sensibilizar para os atravessamentos que eu tinha na minha vida, aos encontros que eu estava tendo, na cidade que eu morava, que eu ainda, né, sou, que é o Rio de Janeiro, uma cidade super densa em termos de questões de tudo que é tipo. Mas a minha história com o cinema passa por isso, assim. Então, foi uma escolha bem consciente e, ao mesmo tempo, também consciente de que existem outras ferramentas. O cinema é uma possibilidade, é uma forma. Foi importante também essa formação mais diversa, sabe? Não só cinema interessa. Foi interessante, tipo, entender que o mundo é mais que aquilo também, que existem formas e formas de se comunicar. Identifique-se, falei não. Identifique-se, falei não, não, jamais. Identifique-se você primeiro.
O meu reino também é soberano. E eu prefiro, como é que veio a ideia? Você lembra, assim, quando ela veio? Por que que ela veio? Como ela veio e por que ela veio? Eu lembro. Foi bem antes, né, de eu decidir, como eu estava falando, eu decidi, quando você toma essa decisão, né, eu vou realizar, é diferente do momento que você tem uma primeira ideia. Então, assim, a primeira imagem do Prefiro veio para mim em 2015. Eu estava vivenciando o penúltimo ano da faculdade, estava, enfim, em trânsitos, estudando outras possibilidades de imagem, videoarte, trabalhava na Escola de Belas Artes, enfim, estava num momento bem específico, assim, da vida, e fui atravessada pela chacina de Costa Barros, né, que foi o assassinato de 5 meninos que estavam num carro comemorando o primeiro emprego e etc. E receberam foram fuzilados com 111 tiros da polícia, né? Eu comecei a me ligar em como as pessoas estavam recebendo essa informação. O que me chamou a atenção, para além do que é horrível e absurdo nessa situação, se não fosse tão real, né, seria absurdo, é que eu sentia que as pessoas, no geral, estavam ali se afetando, mas aquela informação era banalizada, ela passava por um filtro rápido, porque não é como se a gente não conseguisse mais reter esse tipo de informação, porque se você retém, fica impossível de ficar andando como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que é uma questão social bem ampla, essa da forma que a mídia, que a grande mídia, que as mídias hegemônicas tratam desses assuntos, né? Meu nome? É uma linguagem muito fria, é uma linguagem descartável, são essas subjetividades, essas pessoas que viram descartáveis, e aquilo ali me pegou. Paralelo a isso, me veio uma imagem de uma mulher em luto, processo pelo qual também eu me aproximei muito, e eu imaginei essa figura dessa mulher num lugar onde a casa e o espaço onde ela está se confundiam com o próprio corpo e com a própria energia dela. Uma pessoa cansada, uma pessoa ao mesmo tempo que esgotada, com uma energia de vida, uma energia também de querer transformar aquele esgotamento em potência de vida, em reformular a sua própria história. Mas aquela imagem ficou na gaveta. Eu cheguei a escrever um pouco naquela época e eu falei, bom, e eu cheguei até a vir com esse nome, Prefiro Não Ser Identificado. E eu entendi que esse projeto, seja lá o que ele fosse ainda, ele não seria um projeto que eu queria fazer na condição de estar na universidade, eu não queria que isso fosse um trabalho, eu não queria que isso fosse uma pesquisa, eu não queria que isso tivesse condicionado a nada. É fácil para a gente estar aqui revivendo tudo isso de novo, mas nós estamos. E iremos falar até o nosso último suspiro, porque é uma forma também da gente, como mãe, continuar cuidando dos nossos filhos. E aí a gente começou a formular de fato o que seria Eu Prefiro Não Ser Identificada, que mais do que, para mim, né, mais do que um filme, é um projeto que está vivo até hoje. Ele acontece até hoje, né? Ele se manifesta para além dos curtas-metragens, ele é esse projeto maior. E aí eu decidi que, bom, se eu estou querendo desbanalizar, né? Estou querendo sensibilizar, afetar com relação a esse tipo de acontecimento, esse tipo de informação, eu preciso me conectar com movimentos de mães, familiares. Eu preciso ouvir essas histórias. Primeiro de tudo, eu quero ouvir essas histórias. Continuar cuidando da memória desses filhos. Continuar exercendo a nossa maternidade, que para nós é uma coisa muito importante. Arrancaram eles não estão aqui fisicamente, mas nós vamos seguir cuidando deles e de todos os outros que estão vivos, que estão aí. Ele é um filme, um projeto totalmente independente, assim, foi parte em financiamento coletivo, parte foi nosso trabalho mesmo de articular possibilidades, né, de sustentar ele. Mas aí foi aí que eu conheci a rede de comunidades e movimentos contra a violência, que fica lá no Rio. Eu liguei primeiro para lá, falei com a Dalva, com a Maria Dalva Correia da Silva, que é a criadora da rede,
ela criou a rede junto com outras mães em 2004, depois da chacina do Borel, que foi onde o Tiago, filho dela, foi assassinado, né? Eu conversei com a Dalva, assim, rapidamente no telefone, ela falou, olha, vem pra cá, vem me conhecer. E aí eu fui, acho que eu devo ter ficado esse primeiro dia umas 2 horas conversando com ela, e ali eu já senti, conversando com a Dalva, tendo a possibilidade, o privilégio de estar ali com ela, ouvindo a história dela, que a partir daquele momento não tinha passo para trás. Eu tinha que fazer porque aquilo ali precisava ser dito de alguma maneira, precisava ser... E que não é que não está sendo dito, né? Elas estão falando. O que eu sinto é que a gente pode e deve diversificar as plataformas que a gente comunica isso. E aí sentindo que a vida da luta e a vida do movimento social como um todo, né, tem suas limitações por questão de sobrevivência, né? Então, eu posso pensar em comunicar para cada vez mais lugares, mas, ao mesmo tempo, estou interessada em estar ali no fórum, na luta com relação à justiça, atender às audiências, fortalecer outras mães, porque, infelizmente, é uma situação que, sim, em 2017 estava muito ruim, conseguiu piorar e triplicar em 2018 e 2019, bater recordes, né? No pior sentido possível de letalidade policial da Polícia do Rio de Janeiro. Então, para mim, a partir dessa primeira conversa com a Dalva, foi que eu comecei a tecer essa rede também minha de conhecer mais e mais mães, mais e mais familiares, estar nos eventos. Então, para além do filme, eu comecei a ir nas audiências. Eu fui no lançamento do livro das Mães de Maio, que é um movimento de mães aqui de São Paulo, que teve a estreia de um livro lá no Rio de Janeiro. Na UERJ, em 2017, eu fui, onde tive a oportunidade de conhecer a Débora Silva, a Ana Paula Oliveira, e começar a me expor. Olha, eu sou Juliana, eu estou pensando isso, isso e isso. O que você acha? Você acha que faz sentido? Interessa para a luta um filme? Interessa algum tipo de... E aí o que eu fui sentindo como resposta foi que sim, interessa. Nos dê a mão, uma coisa que a Débora me falou, assim, que eu nunca esqueço. Dê a mão, anda do nosso lado, só não falar mais alto e nem andar na frente. Que eu acho que é uma questão também que tem a ver com protagonismo, porque elas sempre me falavam muito isso também no início, assim. O que mais tem é gente que vem fazer pesquisa acadêmica, vem fazer foto, vem fazer isso, vem fazer aquilo, vai embora. E a gente sente num lugar muito sugado, né? Porque como se fosse fácil eu estar aqui compartilhando a minha história de luta, a minha história de vida. Qual é a relação de troca? Aquilo ali já para mim ficou muito claro em 2017. E isso eu ainda não tinha nem equipe formada direito. Eu tinha parceiras, amigas que já tinham topado em começar esse projeto. E tinha também a decisão de querer formar uma equipe de mulheres.